reflexão hoje é: somos a natureza. Nós somos todos irmãos e vivemos na terra, mas ela não é nossa. Nós somos a natureza. O ser humano e o meio dependem um do outro para a sobrevivência. E é certo que nós trazemos em nosso corpo, nesse corpo biológico, os minerais em forma de ossos, sais minerais e formação de ferro e cálcio. Na memória do reino vegetal, encontramos na capilaridade o reflexo da seiva que por todo o caule alimentava as plantas. Em relação ao reino animal, encontramos o instinto como forma de defesa. Alguns exemplos apenas para demonstrar que temos em nós a natureza, muito mais do que nos damos conta. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as classes por possuir uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Todavia, o homem se afastou do mundo natural, como se não fizesse parte dele. Com o processo industrial e com a era tecnológica, a humanidade conseguiu contaminar o ar que respiramos, a água que bebemos, o solo que produz alimentos, os rios, o habitat no todo e os animais. O maior problema do planeta hoje é entender e resolver a relação do homem com a sua natureza para viver em harmonia e equilíbrio. Então Kardec, ele coloca, através do Livro dos Espíritos, que tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Nós podemos ter olhos de ver aquilo que ainda temos condições, ou que temos condições, não ainda, porque de acordo com a nossa evolução nós enxergamos e ouvimos aquilo que nós temos condições de assimilar. No caso, sobre o que Kardec coloca, nós não fazemos ideia do que é todo esse sistema de vida que há no planeta, que há no universo, que há no mundo espiritual. Nelson Almeida, da Federação Espírita Brasileira do Rio Grande do Sul, diz que a nossa casa planetária apresenta uma imensa diversidade de ecossistemas e seres vivos, fungos, vírus diversos, animais de todas as espécies, que aparentemente não possuem ligação com os seres racionais. Contudo, isso é uma falsa impressão, pois a natureza mantém uma íntima interdependência entre os seres vivos e o meio ambiente. A nossa contribuição biológica é parte da matéria e energia naturais. A nossa constituição biológica. Somos habitat de outros seres vivos e nos alimentamos de outros organismos. Quando nós desencarnamos, os micro-organismos reaproveitam a nossa matéria orgânica, né, do
nosso corpo. Então, nós temos esses micro-organismos dentro de nós que nos consomem. Então, nós somos a natureza mais do que imaginamos. A natureza fornece ao ser humano elementos básicos para a vida, como a água, alimento, energia, ar puro. A natureza também oferece recreação, como o mar, rios, lagos, por exemplo, trilhas que são usadas para lazer, recreação e outras coisas mais. A natureza nos oferece inspiração, benefícios psicológicos, espirituais e muitos ensinamentos, mais do que nos damos conta. Somos todos parte integrante dessa natureza. A natureza é uma mestra exemplar. Sua lição de serviço desinteressado, paciência, perseverança se faz presente todos os dias. Observemos. As flores, por exemplo, elas oferecem perfume e colorido, beleza e outras coisas mais. As árvores proporcionam sombra, calor e vida. Serviço que é desinteressado, é uma doação. A semente, ela é o símbolo da paciência e da perseverança, porque a semente adormece no seio da terra e, ao se espreguiçar na época adequada, ela estende brotos que se tornarão alimento. Para quem tem olhos de ver, até os pássaros ensinam. A psicóloga Flávia Melissa faz a seguinte reflexão: o ninho para o pássaro só é ninho quando tem ovinhos dentro dele e que precisam e dependem dele. Na ausência dos ovos, o ninho não é ninho, é apenas um amontoado de gravetos, pedaços de folhas e o que mais o pássaro usou para construí-lo. Da mesma forma que uma casa apenas é um lar se houver habitantes morando ali, o ninho só adquire o significado de ninho enquanto o pássaro precisa dele. Então, casa é a construção, lar são os moradores e o lar só existe se existe morador. O ninho só é ninho quando existir ovinhos que necessitam do pássaro para lhes alimentar. E o que ele não precisa mais, por que levá-lo nas costas, o ninho? O pássaro não carrega o ninho nas costas porque ele, além de não precisar do ninho, confia em si mesmo e na própria capacidade de construir um novo, e na natureza, na sua generosidade em sempre dar o que é necessário para que o novo ninho seja construído. Não faz sentido carregar o ninho nas costas se você não precisa dele apenas para não precisar construir um outro se algum dia você precisar de um novo ninho. Carregar um ninho nas costas impede o voo gostoso e despreocupado do pássaro e também o excesso de peso poderia fazê-lo não cantar. Então, o que nós podemos aprender com os pássaros? Com os pássaros aprendemos sobre confiança, sobre acreditar em nós mesmos e em nosso entorno, crentes de que a vida vai nos dar exatamente o que precisamos para fazer o que precisamos no momento que precisamos. Isso se chama abundância. E nós, materialistas que somos, carregamos vários ninhos nas costas. Vários. E precisamos deixar ninhos para os nossos filhos ainda pequenos. Ou
outra lição da natureza está na árvore. Observe que todas as árvores se recolhem no outono e parecem morrer no inverno. É exatamente por causa desta morte que é capaz de renascer na primavera, para que no próximo verão seja absolutamente radiante. A árvore não reluta em deixar cair as suas folhas, as folhas secas que caem no outono. Ela não gasta energia apegada às partes suas que não fazem mais sentido. A árvore não briga com a natureza de renovação, porque entende que são justamente as folhas secas entregues ao solo do outono que se decompõem durante o inverno e que servem de adubo para o seu renascer na primavera. E o que podemos aprender com as árvores? Com as árvores, aprendemos sobre o desapego. Aprendemos sobre deixar ir as coisas que não mais fazem sentido na nossa vida. Porque às vezes, exatamente como as árvores, o que nos falta para renascer exuberantes em uma nova estação é justamente a entrega daquilo que não nos serve mais. Isso se chama prosperidade, progresso espiritual. E o rio? O que o rio tem a nos ensinar? O rio, ele sempre corre pelo caminho mais favorável. Ele nunca força a barra. Se o terreno é de declive, ele desce. Se o terreno começa a subir, ele não tem força ou volume para ir adiante, ele se represa. O rio abraça o caminho como uma mãe que abraça o seu filho. Há muito tempo longe de casa, com aceitação. O rio aceita o que vem pela frente. Se surge uma pedra em seu curso, ele simplesmente a contorna. Se encontra uma árvore pelo caminho, ele abraça. Ele abraça suas raízes e se dedica a nutri-la de si, enquanto ele estiver ali. Com o rio, a gente aprende que sempre existe um caminho mais favorável, uma pedra para ser contornada ou uma árvore para nutrirmos. Mas nós não conseguimos ser assim porque não carregamos em nossas mentes que comandam nossos papos a semente da aceitação. Resistimos às pedras, nos apegamos às árvores e tememos as cachoeiras, porque quando o rio é cachoeira, ele deixa por alguns momentos de ser rio. Ele se lança no ar e até chegar lá embaixo, ele não é rio, é entrega. E nós não sabemos ser entrega porque não admitimos sair do controle. O rio representa total ausência de controle. E se estivermos conectados a este símbolo, podemos aprender a praticar não apenas a entrega em nossas vidas, aprendemos a aceitar a jornada, independentemente do que gostaríamos que estivesse acontecendo. Isso se chama amor. Tem até que se diz: eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. A importância da entrega, da aceitação, do agradecimento e da confiança em tudo isso, que é do Ho'oponopono. Diante de todas essas lições, é necessário olhar para dentro a fim de respeitar e contribuir para a harmonia do universo, que é papel indispensável para que possamos refazer as bases
com os elementos da natureza que nos sustentam na existência física. Basta o oxigênio expirar, terminar a sua manifestação, que nenhum progresso tecnológico haverá de ser capaz de manter a vida na Terra. Pensemos em nossa responsabilidade e que Deus nos inspire e dê tempo de nos ajustar com o nosso passado, reintegrando-nos às manifestações dos irmãos que estagiam nos demais reinos e sustentam a vida biológica, e a abrigar as nossas almas em ascensão à perfeição. Assim sendo, o convite desta tarde é para que nós nos exercitemos no amor à natureza, para que aprendamos com ela, com a natureza, e que deixemos enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador nos faz todos os dias, dulcificando-nos internamente. Nós somos a natureza, e natureza, de acordo com as lições que foram postas hoje, natureza é paciência, natureza é perseverança, natureza é desapego, abundância, aceitação, entrega, prosperidade e, acima de tudo, amor, que é a lei maior que Cristo nos ensinou. Então, amemos mais, respeitemos mais, procuremos olhar para a natureza, que somos nós também, respeitando o próximo, respeitando o habitat, os bichinhos e outros seres que habitam neste planeta, que está pedindo socorro, muito socorro, porque o homem que não respeita a natureza tem uma resposta da natureza também. E essas catástrofes ambientais, elas também se devem a esse desrespeito ao nosso habitat, que é a Terra, nesta reencarnação. Então, sejamos todos os dias natureza, sejamos parte dela com respeito, com paciência, com aceitação de tudo aquilo que chega, porque nós não precisamos sugar dela mais do que ela tem a nos oferecer todos os dias. E a ganância, o materialismo acabam fazendo acontecer esse desequilíbrio. E hoje, não é por acaso que eu acho que falei sobre esse tema, que há mais tempo nós estávamos tentando, a Eveline ficou responsável de escrever esta Sociedade Espírita do Tampinha Legal, que é um programa que se junta tampinhas para ajudar no meio ambiente, colaborar na reciclagem e colaborar com ações sociais. Com a venda das tampinhas se consegue ajudar em alguma coisa do trabalho aqui da casa ou em outras ações que podemos planejar. Então ficam todos convidados também para fazer esta ação de recolher tampinhas e trazer aqui na casa, que é um dos pontos de coleta, tá? Depois a gente separa por cor, tampinhas de plástico, pode ser de refrigerante, de leite, de produtos de limpeza, de produtos de higiene pessoal, como shampoo, creme dental, tudo isso, desde que ela seja de plástico. Depois a gente segue as instruções de separar por cor, enfim, conforme o Tampinha Legal aqui do Rio Grande do Sul exige. Então, com esse trabalho, nós estaremos contribuindo para o meio ambiente e para ações sociais e ensinando lá na casa todos
que fazem parte dessa natureza, a fazer a sua parte em prol da natureza, separando também o lixo de alguma forma que pode ser reutilizado. Tá? Então ficam todos convidados. Nós vamos colocar nas redes sociais da sociedade, aqui da Casa Espírita, enfim, os locais de ponto de coleta, mas aqui já é um deles. Então, quem tiver pode trazer a sua sacolinha e deposita aqui na caixa, depois a gente vai fazer a reciclagem, tá bem? Então, que nós possamos fazer a nossa parte enquanto natureza, respeitando-nos mutuamente. Que assim seja. Obrigada por fazer essa reflexão e que os irmãos que estão aqui também, em espírito, consigam perceber que tudo é energia. Nós vivemos na energia. Quando nós pensamos negativo, o planeta pensa negativo, porque nós somos natureza. Então, o que nós emitimos, tudo é absorvido. E os irmãos em espírito também, eles estão com quem eles mentalizam, conforme eles mentalizam. Já falei uma vez que o abismo, que é um lugar onde os suicidas acabam se juntando, ele era um lindo jardim, mas que a sintonia e a dor transformaram aquele lugar em sofrimento, desde que mudem a frequência. Mudando a frequência, né, se muda de lugar. Então, cuidemos e vigiemos de nossos pensamentos também, tá? Muito obrigada.